Fala, turma! Seguindo os estudos. Iniciando os estudos, Regimento Geral da Unesp. Agora falaremos da avaliação do rendimento escolar. Aqui bem importante, porque o parágrafo 2º do artigo 78. Galera, turma! Campeã essa redação. Campeã, galera. Fábio, todo vídeo você fala que algo é campeão, campeã. Mas isso aqui, fica esperto, fica esperta. Mas antes, porque também já caiu em prova anterior, trabalho de campo. Isso mesmo, quando falávamos aqui de atividades, de crédito, de regulação pelo CEP, de suspensão, trancamento, cancelamento de matrícula, não demos a devida importância a essa redação do parágrafo único do artigo 76. Aqui, galera, entende-se por trabalho de campo qualquer atividade intramuros ou extramuros, como atendimento clínico, internato, estágios supervisionados, viagens, excursões e visitas programadas para pesquisa ou aprendizado local e outras atividades equivalentes. Falo que é importante porque caiu em prova anterior, na minha prova, lá em novembro de 2022, na prova chamada dissertativa. Porque meu cargo, assistente administrativo 2, a minha área de atuação na época, a acadêmica. Então, lá estavam nos conhecimentos específicos o Regimento Geral da Unesp, o Regimento Geral da Pós-Graduação, resolução sobre convênios, resolução sobre o regime de trabalho dos docentes na Unesp, ou os regimes. Sim, galera, e uma das duas questões dissertativas cobrava o conhecimento sobre isso. Pedia para definir o que era trabalho de campo. Legal? Agora, voltando aqui, a avaliação do rendimento escolar será feita em cada disciplina, em função do aproveitamento em provas, seminários, trabalhos de campo, entrevistas, trabalhos escritos e outros. Legal termos definido o que é trabalho de campo, porque aqui na redação do artigo 77 citou isso, trabalhos de campo. E claro que você entende, uma pessoa na escola, na faculdade, vai fazer disciplinas. Na escola, português, matemática, física, geografia. E a avaliação é em cada disciplina. Nada demais nessa redação. No 78 diz que é obrigatório comparecimento do aluno a todas as atividades escolares programadas. Tá vendo? É um dever, não é uma faculdade. Não depende da vontade dele, eu quero ir ou não à escola. Ou à faculdade, aqui no caso, ao instituto da Unesp. Não, é obrigatório. Claro que a pessoa pode dizer, opa, hoje eu não vou à aula. Legal, só que, como é uma obrigação, não vai à aula. Falta. E sobre falta é muito importante o que está disposto no Regimento Geral da Unesp, muito cobrado em provas. Vamos ver o parágrafo 1º, fala que cabe ao professor a responsabilidade de verificação da frequência dos alunos. Antigamente era aquela chamada oral. Aline, Beto, Carlos, e assim por diante. Lembram-se? Mas agora, claro, deve haver ali uma folha de frequência ou uma inserção da frequência no sistema da Unesp, ou um ou outro, ou ambos. Legal? E as faltas coletivas dos alunos, eu falei, turma, serão consideradas como aulas de verdade ministradas pelo professor responsável pela disciplina. Proibida a reposição do programa. Opa, todos os alunos se reuniram e decidiram, vamos faltar nesse dia, porque tem jogo da seleção brasileira. Tá bom, tudo bem, legal, vai lá, né? Torcer para a seleção canarinha, legal, mas essa falta coletiva, além de ser falta para cada aluno, essa aula que seria dada não vai ser reposta. Não haverá mais a aula sobre esse tema. Legal, entendeu? Faltou todo mundo, a aula é como se realmente tivesse sido ministrada pelo professor. Foi efetivamente ministrada, porque todo mundo faltou. O aluno que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares programadas estará automaticamente reprovado. Vamos falar um pouco sobre isso aqui para você entender de uma vez por todas como é que é, digamos, a aprovação de um discente, de uma pessoa que está fazendo uma faculdade ou um instituto na Unesp, a sua graduação. Vamos à explanação, à explicação.
Primeiro falou lá no artigo 78, na cabeça desse artigo, que é dever comparecer às aulas, às atividades programadas. O aluno deve comparecer, é obrigatório. Se não comparece, é falta. Se todos os alunos decidem faltar em uma aula, essa aula não vai ser reposta, tá bom? Mas aqui fala reposição do programa. De repente não é uma aula, de repente é um seminário, uma palestra, mas estava lá no calendário escolar. Todo mundo faltou, isso que todo mundo perdeu não será reposto. Ninguém vai saber o que seria dito naquela aula, o que seria ensinado. Todo mundo perde de alguma forma. O aluno que não tiver frequentado, isso é bem importante, porque a banca coloca nas alternativas. Por exemplo, pelo menos 80%, pelo menos 50%. Por que o 50% confunde aquela pessoa pouco preparada? Porque ela sabe dar nota igual ou superior a 5. E, sobre isso, olha que importante. Um aluno tirou nota 6, passou de ano. Não é assim na Unesp. Primeiramente, em primeiro lugar, vamos ver a frequência. Esse aluno frequentou 70% ou mais das aulas, das atividades programadas, seminários, etc. e tal. Frequentou pelo menos 70%. 70, 71, 70,1, 70,5, 72, 73, pelo menos 70. Ah, sim, frequentou. Legal. Então, se ele frequentou, respeitou o parágrafo 3º do artigo 78, por causa de frequência, não será reprovado, porque teve o mínimo, 70%, ou então mais que 70%. Agora sim, vamos ver a nota desse aluno. Tirou 6, passou de ano. Tirou 5, também. Tirou 4, aí não, né, galera? Nota igual ou superior a 5 para, digamos, passar de ano, né? Modo de dizer. Como se diz a boca pequena, ou, no linguajar popular, o aluno que não tiver frequentado pelo menos 70%, reprovado. Não importa. Poxa, mas tirou 10 em tudo naquela disciplina. Não importa. Primeiro, a gente olha a frequência. Tem 70% ou mais? Tem. Aí eu vou olhar a nota. Tirou 5, tirou 6, tirou 10, tirou 9, tirou 5,0, 5,1. Tudo bem. Agora, tirou 4,9. São outras considerações que você vê com mais detalhes na resolução Unesp, que fala da matrícula na Universidade Estadual Paulista. Aqui é importante isso que está no parágrafo 3º e também o que está no caput do 78, no parágrafo 1º também, e isso aqui demais de cobrado em prova anterior. A avaliação do rendimento escolar será feita com base em notas graduadas de 0 a 10, com a aproximação de décimos. Tudo bem, todo mundo entendeu. O que é aproximação de décimos? Aí, deixe lá, no dia a dia, na verdade, o que acontece lá naquela faculdade. Não importa para você. O importante é você saber que é com aproximação de décimos, tá ok? De 0 a 10, com aproximação de décimos. Será considerado aprovado, com direito aos créditos da disciplina, o aluno que, além da exigência de frequência, obtiver nota igual ou superior a 5. Então, primeiramente, lembrando, veja a frequência. Tem 70% ou mais, pelo menos? Tem. Aí você olha a nota da pessoa e se ela obtiver nota igual a 5 ou superior a 5, ela então é considerada essa pessoa aprovada. Ao aluno reprovado, por não ter atingido a nota mínima, será concedida a oportunidade de um único exame final. Olha a importância da inteligência da redação do artigo 88. Ao aluno reprovado por não ter atingido a nota mínima. Por quê? Porque se o aluno foi reprovado porque não tem a frequência mínima, reprovou, acabou. Não tem recuperação, exame final, exame de segunda época, nada. Não tem 70% de frequência ou mais, reprovação, acabou. Não tem conversa. Agora, tem frequência de 70% ou mais, e aí foi reprovado porque não atingiu a nota mínima. Qual é? Nota igual a 5. A esse aluno que tem frequência de 70% ou mais, mas não atingiu a nota mínima de 5,0, a esse aluno será concedida a chance de um único exame final. Bem legal a redação desse artigo 81, porque nós vemos, devido ao número 67, que o artigo foi alterado por uma resolução de 2016
Então, antes de setembro de 2016, havia uma outra redação disso que você está vendo agora em destaque na cor azul. Por isso a importância do estudo de Regimento Geral da Unesp é atualizado. Vou falar mais ainda, ó. Galera, turma, você vai ao Google. E aí você vai buscar Regimento Geral da Unesp. Não faça isso, venha diretamente a este link que vou deixar na descrição do vídeo. Por quê? Pode ser que lhe seja apresentado um documento desatualizado. Você vai ver, opa, é Regimento Geral da Unesp. Você vai clicar, vai começar a estudar e, de repente, está lá nesse documento desatualizado a antiga redação do que estava escrito no artigo 81. Tá bom, então? Olha, importante o artigo 83, porque cabe ao CEP expedir regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar. Esse CEP é demais, hein? Estou pensando na formulação de uma questão inédita da Banca Nagata, porque, você sabe, aqui no regimento, lá no comecinho, compete ao CEP. Estão 5 incisos. Mas está vendo com o estudo aqui comigo quantas e quantas competências o que cabe ao CEP estão dispersas, esparramadas, espalhadas pelo regimento? Olha aqui. Expedir regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar. Está lá na sua prova, alternativa A. Compete ao Conselho Universitário? Não. Compete ao CEP. Por isso, cuidado. Turma, galera, não é nada de bobeira o que estou falando. Orientação geral de quem é? Olha aqui. Quando falamos de regimentos das unidades que vão disciplinar a matrícula nos diversos cursos, bem como o regime de aprovação e promoção, obedecida à legislação vigente e obedecida à orientação geral de quem? Do CEP. Não é da CPA, não é da congregação. Tá vendo que legal? Então, fique esperto, fique esperta e fala no parágrafo único do artigo 83 que a regulamentação... Que regulamentação, Fábio? Se é o parágrafo único do artigo 83... E o artigo 83 falou de regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar. Então, tudo isso em destaque na cor azul está aqui, ó, implícito. Essa regulamentação vai assegurar ao aluno reprovado 2 vezes consecutivas pelo mesmo professor, numa mesma disciplina, o direito de ter uma banca especial indicada pelo conselho do departamento. Aqui, uma certa pausa na leitura da redação desse parágrafo único do artigo 83, porque no regimento diz que a banca especial é indicada pelo Conselho de Departamento. Lá na resolução de matrícula da Unesp, resolução 106 de 2012, alterada por 3 resoluções, inclusive uma de número 23, lá do ano de 2024, aquela resolução fala que a banca especial, os membros dela, são indicados pelo conselho do curso. Que conselho do curso? Conselho de curso da graduação. Aqui no regimento você ainda vê falando que é o conselho de departamento. Vamos entender rapidamente as instâncias. Meu amigo Fernando, que trabalha ali comigo na Faculdade de Medicina Veterinária, me explicou assim. Quando há uma banca especial, então a banca especial vai analisar, vai acompanhar esse aluno que foi reprovado numa mesma disciplina. Certo? Mais de uma vez. Reprovado 2 vezes seguidas pelo mesmo professor na mesma disciplina. E aí, essa disciplina está lá, existem os professores que ministram esta disciplina e a disciplina está dentro de um departamento. E aí o departamento vai indicar, olha, farão parte dessa banca o professor A, o B, inclusive eu quero que esse professor que reprovou a pessoa 2 vezes nessa disciplina, ele vai fazer parte, ele pode fazer parte. Legal, tá lá na resolução. Então, tá o professor A, o professor B e o mesmo professor. 3 compondo a banca especial, porque o conselho do departamento, o departamento onde está aquela disciplina, esse conselho indicou, então, essas 3 pessoas. Aí, a homologação, a palavra final, opa, essa banca especial pode ser composta por A, por B e pelo mesmo professor? Então, o conselho do curso, ele indica, olha só que importante, o conselho do curso, ele indica os membros da banca especial. Quando a ele cabe a palavra final, ele é quem vai homologar o conselho do curso. Mas você está estudando o regimento, se cai na sua prova, por exemplo, uma questão com campo a ser preenchido, está lá assim, de acordo com o regimento, a regulamentação vai assegurar ao aluno reprovado 2 vezes consecutivas pelo mesmo professor, numa mesma disciplina,
o direito de ter uma banca especial indicada. 2 pontos. A, pela congregação. B, pela reitoria. C, pela CPA. D, pelo CEP. O CEP é bastante importante, mas não, dessa vez não. A alternativa E, pelo conselho de departamento, é a resposta da questão. Pode ficar tranquila e tranquilo, porque a banca não vai se meter em inventar uma questão em que, entre as alternativas desse exemplo aqui, haja conselho de curso e conselho de departamento, porque poderia haver recursos e talvez algum dos recursos fosse deferido e percamos assim uma questão na prova, ela é anulada. Entendeu? Falou de regulamentação complementar sobre avaliação do rendimento escolar, é competência do CEP. Agora falou da reprovação 2 vezes, pelo mesmo professor, numa mesma disciplina, você sabe de banca especial e a banca indicada pelo conselho de departamento. Sem dúvida, se cair na sua prova, pode assinalar conselho de departamento, porque nas demais alternativas estará lá diretoria, CEP, conselho universitário, grupo administrativo do campus, congregação, nada disso. Nesse caso, isso aqui é uma indicação do conselho de departamento de acordo com o regimento geral da Unesp. A seção segunda fala da pós-graduação, vamos deixar para o próximo vídeo. Tudo bem então? Legal? Tá gostando dos vídeos aqui do canal O Concur, especialmente essa série iniciando os estudos Regimento Geral da Unesp? Então deixa um like, um joinha, isso ajuda bastante o canal. Deixe nos comentários alguma dúvida. E aí, escreva aí nos comentários, vamos interagir? Alguma sugestão, críticas? Eu não espero elogios não, tá bom, galera? Faço de coração isso aqui. Não sou professor de cátedra, não tenho formação para isso, apenas tento ser um facilitador apresentando uma legislação cobrada em concurso público da Unesp. E lá está a vaga, você quer um emprego público, então estou tentando ajudar você a alcançar essa meta objetivo. Legal? Beleza, então. Bons estudos, galera, turma! E até o próximo vídeo!